Faixa 19. Com estoicismo. O verdadeiro sentido psicológico da existência na Terra é o encontro com a consciência plena através da mente esclarecida e do sentimento harmônico de paz. Insistir-se no trabalho interno de preservação da harmonia constitui o grande desafio existencial, especialmente considerando-se a azáfama tormentosa que conduz aos desvios dos objetivos saudáveis e relevantes. Não raro, a inquietação desse momento, decorrente da falta de reflexão, faculta o surgimento de compromissos que não se encontram na pauta dos deveres pessoais, gerando situações complicadas para o futuro. Detivesse-se o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, e mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. O tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas atulhem a mente com preocupações secundárias e vazias de sentido, em detrimento dos legítimos significados existenciais. A falsa necessidade de se acompanhar todos os acontecimentos globais, participando da sementeira da futilidade e das tragédias do cotidiano, vem empurrando o ser humano para os abismos do estresse, do medo, decorrentes da ansiedade por tudo desejar, assim como do amortecimento dos interesses elevados em relação ao próximo e a si mesmo. Na desenfreada correria em busca do exterior, o vazio interior instala-se, enquanto vergasta a emoção com os tormentos da angústia, da insatisfação, da perda dos objetivos pelos quais se deve lutar. Há escassez de tempo e de tranquilidade para a autoanálise, para a avaliação das legítimas necessidades emocionais na viagem do autoencontro. A inquietação, a insegurança que se avolumam sob vários aspectos, as ambições do ter e do poder aturdem o indivíduo e levam-no ao desfalecimento e ao derrotismo, proporcionando-lhe o tombo infeliz na depressão. Em face desses fatores de perturbação, a indiferença e o cansaço dão-se as mãos, e o automatismo das atividades rouba o colorido defluente do prazer idealístico enriquecedor. O trabalho, antes estimulante e cheio de viço, proporcionando as emoções confortadoras, torna-se causticante, monótono, destituído de significação superior, abrindo espaço para a instalação do tédio e da amargura. O pessimismo que consome os mais fracos lentamente contamina os menos resistentes e avança em direção aos fortes na condição de morbo perigoso. É necessário que te mantenhas em atitude estoica em relação a essas ocorrências, preservando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Inevitavelmente, a existência física é um aprendizado de longo e exaustivo curso, sob todos os aspectos considerada. Desse modo, os conflitos internos que ressumam do passado ou que se originam no presente, quando periodicamente pareçam dominar as tuas ações, diminuindo-te o ardor, o entusiasmo necessário à vitória, analisa-os com tranquilidade e dilui-os, um a um, com a lógica e a razão, sem irritação nem desequilíbrio de qualquer natureza. Por outro lado, quando esse fenômeno ocorrer, desajustando-te, busca o reforço divino por meio da oração e mergulha o pensamento nas augustas fontes do excelso amor. Se procederes desse modo, superarás as situações conflitivas e seguirás em paz. Narra-se que Gerson, chanceler merovingio, enunciou oportunamente que Deus, em nossa vida,
olha mais para os advérbios do que para os verbos. É compreensível que assim seja, porque os verbos expressam ações, enquanto que os advérbios informam o modo como as ações são praticadas. A divindade considera mais o modo enobrecido com que as ações são praticadas do que elas em si mesmas. Não são poucas as ações dignas que se apresentam em expressões agressivas, em formas primitivas, perdendo em significado tudo quanto desejariam em realização. Se alguém oferece um diamante atirando-o na face do outro, o gesto que fere e surpreende produz sentimento reacionário, mas se o envolve em tecido delicado ou o coloque em um invólucro bem elaborado, antes de ofertá-lo, produz alegria, entusiasmo, gratidão. Há pessoas que acreditam no poder da oração, não se preocupando, porém, com a forma de se expressar. Algumas fazem as suas preces mediante automatismos verbais, mentais, sem vinculação emocional com as palavras, nem mesmo com a unção de que o ato deve revestir-se. Desse modo, os advérbios que enobrecem e dignificam têm por objetivo embelezar as ações. É importante, sem dúvida, atuar-se, realizando o trabalho do bem, sem quaisquer fronteiras impeditivas responsáveis pelas paixões inferiores. A maneira como se deve realizá-lo, atribuindo qualificação emocional superior, constitui o melhor recurso para se lograr o êxito em uma existência desafiadora. O mundo está referto de idealistas que apresentam seu pensamento agindo dentro de suas formulações. Apesar disso, a qualidade secundária e perturbadora do mesmo tem facultado o surgimento de filosofias derrotistas e asselvajadas, de violência e de astúcia, de incredulidade em Deus e de erotismo, de agressividade e de drogadição que assolam todo o planeta, dando lugar a sofrimentos inenarráveis. Torna-se inadiável uma revisão de comportamento íntimo em relação aos valores abraçados. A releitura da conduta no tecido social soberbo e enganoso dos dias atuais torna-se de caráter urgente. Quando a ciência ameniza a dor de um jaez em vitória incontestável, o sofrimento ressurge com outras características, e este século que se propunha a se tornar a era de ouro da humanidade ainda prossegue envolto em brumas afligentes e expectativas danosas. Que se tem feito da lição incomparável das bem-aventuranças no que diz respeito à sua aplicação no dia a dia da existência terrena? Qual a conduta cristã diferenciada daquelas extravagantes e doentias? Certamente, o amor prossegue em seu messianato, porém calçado com sandálias de veludo, a fim de não chamar a atenção enquanto a extravagância e a permissividade alardeiam em trombetas as suas mensagens infelizes, aplaudidas e aceitas. Prossegue tu, porém, com estoicismo e valor, vivendo a crença que te libertou da ignorância e do primarismo. Não importa que sejas uma voz que clama no deserto. Logo mais, outras vozes unir-se-ão à tua, e a canção da imortalidade será entoada em toda a terra. A vida seleciona sempre o melhor entre qualidade e quantidade. Faze-te exemplo, mesmo que contestado ou não considerado pelos teus contemporâneos. Isso não é importante, mas significativa é a tua maneira de viver e ensinar pelos verbos e advérbios. Jesus, embora sendo a estrela polar que veio à terra a apagar a escuridão da ignorância, não encontrou,
a merecida ressonância no seu tempo, nem mesmo hoje, mas assinalou a sua passagem de maneira iniludível, iniciando estoico a era do amor que em breve há de se instalar no mundo. Faze, pois, como ele, e avança, confiante, rumo à autoiluminação. Faixa 20. Fidelidade até o fim. A patética existencial humana ora se caracteriza pela expressiva eclosão dos sofrimentos que tomam conta da sociedade terrestre. Jamais houve tão expressivo número de aflições na Terra, neste momento sob tormentos sucessivos, variando em profundidade e significação. Vaticinou-se para este primeiro quartel do terceiro milênio a chegada à era da paz e do amor, assinalada pela vitória do bem e pelo triunfo dos sentimentos nobres. Acreditou-se que o sonho de felicidade seria concretizado de forma algo maravilhosa e as pessoas se ajudariam em júbilo amparando-se umas às outras. Cantaram-se hinos de louvor ao amanhecer dos novos tempos, em euforia quase mágica. A realidade, no entanto, tem sido outra, bem diversa da dos sonhadores e dos entusiastas da flor e do amor. Sucede que o processo da evolução histórica em seu ponto de vista moral tem sido lento, assinalado por trágicas e perversas ocorrências. No passado, eram os fenômenos sísmicos, a fome, as epidemias devastadoras que ceifavam milhões de existências, a ignorância total, deixando o rastro de desolação e de desespero entre os sobreviventes. À medida que foram superadas as tremendas enfermidades graças às inestimáveis conquistas da ciência e da tecnologia, porque persistiram os mesmos comportamentos humanos alienados, imediatistas e cruéis, outros padecimentos passaram a afligir as criaturas, trabalhando-lhes os metais do caráter a fim de amoldá-los aos programas da dignidade, do amor e do dever. As modernas técnicas de comunicação em massa, assim como as de natureza virtual, surpreenderam o ser humano despreparado moral e emocionalmente para salto expressivo como esse, e se vem utilizando dos preciosos recursos invariavelmente para fins ignóbeis, embora as nobres exceções. A onda avassaladora do prazer, após exaurir os seus desfrutadores, insensatos alguns, abre espaço para os esportes radicais, as aventuras excitantes e perigosas, as emoções exageradas, com o objetivo de proporcionar novas e inusitadas sensações que exaltam o ego enfermiço, exibindo os troféus da ilusão. O desvario sexual, mediante o erotismo desgastante, empurra o indivíduo para a busca do poder, dando lugar à violência que entenebrece o século das aquisições intelectuais e tecnológicas, sem o compromisso ético-moral que se faz indispensável. Por efeito, em todo lugar, o desespero homilia-se, gerando distúrbios inomináveis. Os valores da dignidade, escasseando, tornaram o indivíduo banalizado, desconfiado, inseguro, insensível, desnorteado. Todas essas mentes em desalinho, conduzidas pelo egoísmo exacerbado, geram uma psicosfera mórbida e tóxica que interfere nos processos de acomodação das placas terrestres, assim como dos demais fenômenos do planeta que estrugem, destrutivos.
Jesus referiu-se a esses lamentáveis acontecimentos quando enunciou seu célebre sermão profético, conforme se lê em Marcos 13, assinalando que somente a interferência do amor do Pai evitaria o pior. E as criaturas humanas permanecem anestesiadas no engodo, indiferentes aos acontecimentos afligentes, preocupadas exclusivamente com os interesses pessoais, sem se darem conta de que qualquer acontecimento que tenha lugar no planeta com alguém se prolongará, alcançando-as inexoravelmente. Não existe mais distâncias físicas que não sejam transpostas, nem emocionais que não se fundam umas às outras. Todos fazem parte do mesmo conjunto e qualquer distúrbio em uma área de imediato irá afetar a outra mais próxima e sucessivamente. Desse modo, nesse turbilhão de aflições, também te encontras situado. Ninguém há que permaneça indene à lamentável ocorrência do sofrimento neste momento terrestre. Tem-se a impressão de que uma loucura generalizada tomou conta do mundo. E, com razão, confundem-se as duas populações, a física e a espiritual, do mesmo nível evolutivo, em uma conturbação dolorosa. Obsessões individuais e coletivas multiplicam-se a cada dia mais voluptuosas e devastadoras. A serenidade, o equilíbrio ante as decisões, a afetividade enriquecedora não encontram áreas para se expandir, cedendo lugar à agressividade, às ambições descabidas, às paixões subalternas. Irrompem as lutas, os conflitos externos e internos, os desassossegos, os desencantos emocionais, o desinteresse pela existência física. Nesse tremendo caos de natureza emocional e espiritual, não te permitas o desequilíbrio. Preserva a tua serenidade a qualquer preço, seja qual for a situação em que te encontres ou que se te apresente. Convive com a circunstância perturbadora sem te facultar a severa contaminação destrutiva. Tens como reservas de forças os ensinamentos de Jesus e sabes que esta é uma situação transitória, embora se prolongue por algum tempo ainda. Afeiçoado à oração, acende a prece nos painéis da mente, a fim de que brilhem o amor e a misericórdia em tua jornada, apontando rumos. Certamente sofrerás, como é natural, mas dispões dos equipamentos sublimes da fé, que te induz à caridade libertadora, estimulando-te a ajudar sem discriminação nem revolta. Contempla a rude tragédia do cotidiano, contribuindo com a tua paz, assentada na confiança irrestrita em Jesus. Faz-se necessário que perseveres fiel ao amor até o fim dos teus dias na terra, no formoso esforço da autoiluminação. Por mais longa se te apresente essa noite assinalada pelos pesadelos da cultura enlouquecida pelo ateísmo, pelas veleidades de conduta em desalinho, passarão as horas tenebrosas e raiará a madrugada de bênçãos pela qual anelas. A intensidade da treva é correspondente aos distúrbios da sociedade que, cansada de sofrer, cederá ao apelo do Mestre, voltando-se para o bem e a verdade. Não haverá alternativa, senão a construção da paz interior e o esforço pela conquista da própria consciência. Não temas, nem te deixes afligir demasiadamente. Somente serás alcançado pelo que necessitas no teu processo de evolução. Por mais se agigantem as aberrações, preserva-te nas atitudes éticas, nos compromissos dignos, desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito. E mesmo que a morte te ameace a existência, mantém-te tranquilo, porque viverás fiel até além, muito além do corpo.
Faixa 21. Crença na imortalidade. Quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo que se ilumina pelo conhecimento libertador. Tudo quanto antes se afigurava de maneira imediatista ou se fazia portador de um significado psicológico mais superficial, altera os seus conteúdos para se agigantar em sentido existencial profundo que tem a ver com a perenidade do ser e todos os efeitos do seu comportamento. Reconhecendo-se que toda ação dá lugar a uma reação correspondente, a certeza da sobrevivência à morte biológica induz a uma visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva, identificando-se nas heranças ancestrais os diversos períodos do processo que deixaram as marcas poderosas da sua experiência. Quando a cultura pessoal mantinha as convicções materialistas ou a indiferença em torno da vida depois da vida, as metas buscadas estavam sempre próximas e, após alcançá-las, adivinha o tédio, a perda de sentido, porque não mais havia estímulos para continuar na faina a que se adaptara. É comum nesses casos muitas das ambições serem conseguidas e logo depois de fruídas desaparecerem, deixando o vazio existencial em lugar da ansiedade e do afã que se constituem motivações para as lutas. Não raro, as pessoas que atingem o topo de suas necessidades ou especulações perdem os impulsos de continuação do esforço por já não haver razão lógica para a aplicação de tanto empenho. Como ninguém vive em segurança emocional sem um objetivo especialmente relevante, tombam-se ao buscarem os prazeres exaustivos, invariavelmente derrapando-se no uso de drogas químicas responsáveis por alucinações e desvarios, buscam-se as exigências do sexo desvairado, empanturram-se de alimentos de difícil digestão, entregam-se ao alcoolismo, ao tabagismo, e o pensamento em desalinho ensombrece-se, facultando a instalação de enfermidades perturbadoras. O ser humano é construído para a ação contínua e o seu pensamento deve sempre estar ativo, cultivando ideias dignificantes, construtivas, que o envolvam em ondas de harmonia e de saúde. Os devaneios e fugas psicológicas são responsáveis pelas aberturas vibratórias que proporcionam a sintonia com os espíritos inferiores, esses que se comprazem em gerar desarmonias interiores, transformando-se em obsessões de longo curso. Constata-se, então, que grande parte da mole humana transita entre anseios absurdos e tédios injustificáveis, contribuindo para a insatisfação que toma conta da sociedade odierna, dando lugar aos desaires coletivos e de amplas proporções obsessivas. As metas materiais muito facilmente podem ser alcançadas, mas, depois de conseguidas, perdem o impacto do interesse mantido, produzindo desencanto. É nesse momento que chega uma maturidade física, a velhice e as reflexões que se perdem em amarguras, lamentando-se o tempo que foi aplicado para amealhar valores que não preenchem os vazios do sentimento, nem se encarregam de produzir harmonia interna. A própria figura da morte torna-se mensageira de devastação pela perspectiva do aniquilamento da vida, por consequência pela total falta de sentido existencial. Quando, porém, se tem convicção a respeito da imortalidade do espírito, a esperança está sempre presente e qualquer tipo de programação não se encerra na etapa da consumpção biológica. Há indivíduos que afirmam acreditar na sobrevivência da vida após o túmulo. Entretanto, os seus atos desdizem completamente a assertiva. Isso porque vivem como se nunca lhes terminasse o périplo carnal, ou se permitem comportamentos esdrúxulos em relação à crença, como a irresponsabilidade moral,
as condutas não compatíveis com a boa ética recomendada pelo Evangelho de Jesus, as atitudes agressivas e vingativas. A crença na transcendência da vida impõe, sem dúvida, responsabilidade em todos os momentos da existência corporal. Os pensamentos obedecem a um programa edificante, tendo em vista o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo. Logo, os seus são atos saudáveis, evitando as pequenezes muito comuns das pessoas atormentadas ou inquietas. Uma grande serenidade toma-lhe conta, porque sabe que avança em direção à pátria de onde veio e para onde retornará, conduzindo os valores que amealhe durante a laboriosa caminhada humana. Torna-se capaz de suportar as vicissitudes, por mais angustiantes e desafiadoras que se apresentem, entendendo que somente lhe acontece aquilo que virá contribuir em favor da sua edificação espiritual, porque o mundo não se encontra à matroca, mas é dirigido pelo excelso nauta Jesus. A resignação encontra-se ao lado da coragem para os enfrentamentos, nunca se evadindo dos compromissos assumidos perante a vida, a fim de que não se transforme em peso na economia moral da sociedade, ante, porém, alguém que contribui em favor do progresso de todos. Reveste-se de paciência em relação àqueles que se fazem percalço no desenvolvimento dos outros, assinalados pela agressividade e malquerença, sempre criando embaraços e problemas. Compreende que não são maus, mas que se encontram enfermos da alma ou se demoram nas faixas mais primárias da evolução, procurando ajudá-los ao invés de rechaçá-los com os mesmos instrumentos de agressividade. Jamais se permite abater quando lhe chegam as provações necessárias ao avanço espiritual, mantendo a alegria de viver e de servir, o que não lhe impede os momentos de maior tensão ou tristeza, aflição ou ansiedade. Está sempre disponível para as realizações dignificantes, tornando-se companheiro devotado de todos os momentos junto aos trabalhadores do bem e da verdade, servidor enobrecido que se transforma pelo seu exemplo de abnegação. Embora haja mulheres e homens honoráveis que ainda não consigam acreditar na sobrevivência espiritual, portadores de excelente conduta, caso viessem a descobrir essa realidade, entregando-se-lhe poderiam oferecer um contributo mais amplo e grandioso do que esse que eles estão ofertando à humanidade. A crença na imortalidade proporciona metas próximas e remotas, ampliando ao infinito os horizontes e as expectativas do ser humano que se enobrece pelo bem e se liberta das paixões perturbadoras que afligem a maioria. Encontramos desse modo em todos os segmentos da sociedade aqueles que não creem e são nobres, assim como aqueles que afirmam acreditar na imortalidade e, no entanto, não se facultam o crescimento moral, tendo em vista o futuro que lhes aguarda. O Espiritismo, demonstrando a continuidade da vida depois da disjunção molecular do corpo somático, contribui de maneira eficaz para a construção de uma sociedade mais razoável, mais lúcida quanto aos seus deveres, mais fraternal. Demonstrando que a reencarnação é a oportunidade de refazer experiências malogradas, adquirir novos conhecimentos, desenvolver as aptidões adormecidas, limar as imperfeições morais, favorece a alegria infinita do discernimento lógico e dá oportunidade de adquirir a plenitude, a harmonia interior que estimula o crescimento em relação aos valores eternos.
Faixa 22. Crianças de uma nova era. Indiscutivelmente, vive-se na Terra o momento da grande transição planetária, onde as ocorrências dolorosas, os desastres coletivos, as tragédias do cotidiano, as contínuas ondas de violência e os descalabros de toda ordem chamam a atenção de todos, apresentando momentos terríveis de aflição e de sofrimentos. Os denominados sinais dos decantados fins dos tempos estão presentes na civilização odierna, convidando os seres humanos às reflexões profundas, impondo-lhes a necessidade de mudança para melhor no comportamento moral e emocional. Além das alterações que sucedem coletivamente na sociedade, outras mais sutis, no entanto, não menos preocupantes, estão presentes nestes dias aguardando a atenção dos estudiosos. Pais, psicólogos, educadores, sociólogos, religiosos e todas as pessoas interessadas na construção da sociedade feliz do futuro. Acompanhando o inevitável processo das reencarnações, pode-se constatar facilmente a presença de uma nova geração de espíritos que se encontra no planeta em condições surpreendentes, fora do habitual. Aqui se encontra a fim de preparar a grande transição que vem tendo lugar lentamente, de modo que o planeta mude de estágio evolutivo conforme a assertiva de Jesus em sua memorável mensagem do sermão profético, conforme narrativa de Marcos no capítulo 13, versículos 1 a 32. Facilmente se pode identificar esses espíritos que constituem a geração nova, a que se refere Allan Kardec em A Gênese, no item 27 do capítulo 8, elucidando as emigrações e imigrações programadas para que ocorra a grande e inevitável mudança de evolução. De igual maneira que os espíritos progridem, também os mundos, as suas moradas transitórias, elevam-se, proporcionando os fatores mesológicos necessários ao seu desenvolvimento intelecto-moral. A lei de destruição, bem pouco compreendida pelos seres humanos, é o mecanismo de que se utiliza a divindade para a grande revolução que sempre ocorre, sendo através das alterações, às vezes dolorosas para as criaturas, o meio eficaz para que se operem as grandes transformações morais e espirituais. Observa-se no planeta terrestre na atualidade, mais do que noutros períodos, os sinais próprios dos acontecimentos previstos e programados, especialmente no que diz respeito aos valores éticos e morais, às convulsões sísmicas, às mudanças que se produzem em muitos países com alterações profundas em seu arcabouço econômico e financeiro, assim como às guerras desencadeadas para manter o predomínio, dando lugar ao seu declínio. Enquanto isso ocorre, outros, os denominados países emergentes, crescem e se desenvolvem a fim de terem oportunidade de produzir novas culturas, nova civilização. Simultaneamente, a onda de loucura e obsessão que assola a Terra faz parte da transição planetária, quando os espíritos que tentam obstaculizar o processo evolutivo são removidos para outros planos, de modo que as dores sejam diminuídas e o tempo menos prolongado. O processo da evolução é inevitável e faz parte dos divinos planos a respeito da vida. Desde que, criado simples e ignorante, o princípio espiritual evolui por meio das sucessivas reencarnações, adquirindo complexidades e conhecimentos que se expandem do íntimo, onde se encontra gravada a essência da qual procede, Deus. Proporcionar, portanto, o desenvolvimento do Deus interno é o objetivo sublime dos renascimentos corporais,
por ensejar as oportunidades de aplicação dos valores antes adormecidos na conquista da plenitude. É compreensível, portanto, que o ser angélico de hoje tenha passado pela fieira dos renascimentos corporais desde as fases mais primitivas até o estágio em que se encontra. Os atuais guias da humanidade estiveram nos primórdios da sua vida nas experiências primárias que lhes facultaram desdobrar dos tesouros transcendentes da evolução. De igual maneira, aqueles que hoje transitam em dificuldades espirituais e morais através do burilamento logrado nas experiências reencarnatórias, alcançarão também a elevada posição dos anjos tutelares atuais. Não foi por outra razão que o Mestre de Nazaré elucidou com ênfase que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, adindo oportunamente, porém, que ninguém entraria no reino dos céus sem pagar a dívida até o último centavo. À medida que o espírito evolve, experiencia equívocos e êxitos, sendo convidado a reparar os erros e a prosseguir na ação edificante. A atualidade espiritual do planeta na fase de transição caracteriza-se por expressivo número daqueles que retornam missionários do bem e da verdade, do conhecimento e da beleza, da tecnologia e da ciência, da fé religiosa e da caridade, a fim de apressarem o processo evolutivo ao tempo em que outros, ainda aferrados ao mal, se despedem da oportunidade, igualmente renascendo para terem a sua última chance no lar terrestre que não têm sabido valorizar. Certamente que retornarão quando se recuperarem dos delitos praticados e da teimosia do orgulho e do egotismo exacerbado, da soberba e das paixões primitivas, quais filhos pródigos de retorno ao regaço paterno. Não seja de se estranhar que, de igual maneira, nobres espíritos de outra esfera evolutiva igualmente estejam reencarnando na Terra a fim de contribuir em favor do seu processo de regeneração. A grande maioria que está chegando chama a atenção por características muito especiais, sendo que alguns deles apresentam-se com distúrbio de déficit de atenção, DDA, ou mesmo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, gerando situações perturbadoras na área da conduta. O fenômeno, porém, tem por objetivo convidar os estudiosos do comportamento e da educação a uma análise mais profunda a respeito da ocorrência. Há muitos especialistas, no entanto, que negam a possibilidade do TDAH, conservando o diagnóstico apenas na classificação DDA. Todavia, aprofundadas investigações demonstram que o TDAH tem origem nos intricados mecanismos da hereditariedade, da convivência familiar, necessitando de cuidados especiais. Invariavelmente, tem se aplicado nos pacientes infantis drogas denominadas como da obediência, o que constitui grave responsabilidade pelos efeitos colaterais que podem ocasionar no seu futuro, especialmente a partir da adolescência. Ideal será uma cuidadosa análise e aplicação da moderna psicopedagogia, especialmente baseada no amor e na paciência, no diálogo e na convivência com os pais, de maneira a se transmitir afetividade e respeito, carinho e segurança psicológica ao paciente infantil. Quando a criança dê-se conta de que é amada e compreendida, novos estímulos contribuirão para a diminuição da desatenção e da hiperatividade, ajustando-a aos programas de ação edificante e de construção da sociedade feliz. Quando, no sermão profético narrado pelo evangelista Marcos, Jesus se refere às grávidas e às que amamentarem nos dias terríveis do Senhor,
elucida gentilmente a respeito das atuais ocorrências familiares, das dificuldades de convivência doméstica, dos desafios educacionais no lar, dos relacionamentos afetivos entre os parceiros. Ao mesmo tempo, em relação aos problemas de radioatividade que possam ocorrer, conforme já tem sucedido, com a contaminação pelo estrôncio e outras substâncias destrutivas que dão lugar ao surgimento de anomalias de vária ordem, culminando com os tormentos cancerígenos, especialmente leucêmicos. O momento é, portanto, muito grave, propondo graves reflexões e elevação de sentimentos, de modo a se contribuir de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado.